E aí, você também tem problemas com aquele verbo ter, né? I have a doubt. Eu tenho uma dúvida. Então, hoje, aqui eu vou explicar as 3 formas em inglês que o verbo ter aparece. Isso mesmo. Então, bem-vindos a mais 365 dias de vídeos non-stop com o Teacher André Rosa. E esse assunto de hoje é muito interessante. Por quê? Porque ele atrapalha muito, mas muito mesmo, todos os meus alunos, tá? Por quê? Porque devido ao aluno fazer uma tradução mental na sua cabeça, a maioria das vezes ele não consegue descobrir o porquê ele está errando, tá? Então, agora eu vou explicar o porquê você erra. O verbo ter em inglês, ele aparece em vários locais, tá? E o verbo ter em inglês aparece em exatamente 3 diferentes posições comparados com o inglês. Não quer dizer que eles tenham a tradução de ter, tá? Então vamos lá, o primeiro deles, que é o mais simples, que é o have. I have a car. I have a car. Possessivo, é uma posse. I have a car. Só. Tá? Depois você pode usar ele em algumas outras frases, mas na realidade o verbo have em si, o full verb have, é ter, é uma posse. I have a car, I have a house. Então eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Tá? Então esse é o primeiro deles, tá? É o mais fácil de todos, é o mais óbvio de todos e é onde todo mundo quer usar. Porque quando você, na sua cabeça, você traduz a palavra ter, você tenta utilizar o have. E agora eu vou te mostrar os outros 2 que mais te confundem. O segundo deles é o there is, there are, or there be, né? Que seria o ter na forma de existir. Oh, there is a car parked in front of my garage. Existe um carro parado na frente da minha garagem. Então, é o ter de haver, tá? De existir. Então, existe então tem um carro. Então, there is a car stopped in front of my house. There are many cars stopped in front of my house. Há muitos carros parados em frente à minha casa. Só que em português a gente fala, tem um monte de carro parado na frente da minha casa, não é verdade? Então, tome cuidado. Quando você tiver a ideia de existir, é o there is e o there are. E o terceiro deles, que é o mais engraçado de todos, porque ele não tem regra, mas é, por incrível que pareça, o verbo to be. Isto mesmo, o verbo to be, aquele famigerado ser e estar, que todo mundo fica traduzindo, eu sou, eu estou. Na realidade, ele também algumas vezes aparece como eu tenho. Vamos para a frase mais típica que todos os alunos não conseguem memorizar, e hoje eu tenho certeza que você vai conseguir falar, André, entendi. How old are you? I am... Okay, I'm gonna lie now. 37 years old. Tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos. How old are you? I am 37 years old. Olha só aqui o que aconteceu. E isso acontece com várias outras frases. Eu vou até aqui dar mais alguns exemplos. Você tem certeza? Are you sure? Você tem certeza? Are you sure? You're right. Você tem razão. Olha aí, o verbo ter funcionando como o verbo to be em inglês, desculpa. Então, isso acontece muitas e muitas vezes no inglês, tá? Então, uma dica que eu dou aqui muito importante, quando você tiver prestar atenção, quando você entender que esse é um erro que você faz, a primeira coisa que você tem que fazer, isso qualquer hora que você erra, é escrever esse erro. Tá? E daí sublinhar, colocar em algum lugar para que você reveja ele mais e mais vezes, tá? Eu faço uma coisa muito importante com os meus alunos, quando eles têm esses erros, eu faço sons com que eles identifiquem e achem naturalmente os erros dele e comecem a corrigir, até que uma hora se torne tão natural que eles parem de fazer esse erro e começam a descobrir os novos erros, tá? Então isso eu faço com todos os meus alunos. Então essas são as 3 dicas. Então nós temos 3 formas do verbo ter em português que em inglês são totalmente diferentes. Então o primeiro deles, lembram? É o verbo have, que é o mais normal de todos. O segundo, there is, there are, que é existir, haver. Então, mas só que em português a gente usa a palavra tem um carro na frente de casa. There is a car in front of my house.
E o terceiro, que seria o verb to be em algumas situações. Eu vou colocar essas frases lá na minha página, lá no teacherandrerosa.com.br, tá? Então, vou colocar mais várias frases para que vocês possam ver e ler e falar, nossa, é por isso que eu erro tanto essas frases aqui. Tá ok? Bom, see you in our next 365 videos with Teacher André Rosa. Amanhã nós temos mais um vídeo aí e espero vocês amanhã. See you tomorrow. Have a good day and enjoy life. Bye!